Amém, queridos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Enquanto as crianças vão se dirigindo para os anexos da igreja, a programação toda especial que elas têm para elas, quero trazer mais uma vez a palavra de boas-vindas, trazer o nosso abraço para você que está nos visitando, a nossa expectativa de que o Senhor já tenha visitado você com a presença dEle através dos hinos e que continue visitando o seu coração, agora através da exposição da palavra. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Meus amados irmãos, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o tema que é muito caro para cada crente e para cada cristão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a temática da adoração. A adoração é a razão de nós estarmos aqui nesse culto. A adoração é a razão do crente existir nessa vida. A adoração, na verdade, é a razão de todo o universo existir. Tudo que existe, existe tão somente para a glória e o louvor da graça do nosso Deus. E para isso nós vamos fazer uma leitura bíblica para a gente pensar especificamente sobre por que devemos adorar a Deus. Por que devemos adorar a Deus? Para isso eu convido vocês mais uma vez para abrirmos na carta de Judas, como o irmão Solano especificou, não o Judas Iscariotes, mas o Judas, meu irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer a leitura dos últimos versículos da carta de Judas. Judas fica aí no finalzinho da Bíblia já. Você pode ir para a capa final e encontrar o livro facilmente. E nós vamos fazer a leitura nesses últimos versículos do livro de Judas. Judas, capítulo 1, vamos ler do versículo 24 ao versículo 25. A palavra de Deus diz assim: E ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que Deus aplique no nosso coração a sua santa palavra. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, o texto que a gente acabou de ler apresenta diante dos nossos corações uma coisa que nós chamamos de doxologia. É uma palavra que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido na vida. É uma palavra que mais parece um nome de remédio do que um assunto bíblico. É uma palavra que parece, uma matéria, um módulo, uma cadeira que vai reprovar qualquer um na faculdade, tão complicada. Mas essa palavra atípica, chamada doxologia, ela é uma palavra simples. A doxologia nada mais é do que um tributo de louvor a Deus. É uma palavra de exaltação. É uma explosão de adoração à grandiosidade de Deus. Era muito comum naquela época que no final de cada carta que os autores escreviam e direcionavam aos seus destinatários, eles terminassem, com uma doxologia. Eles terminassem as suas cartas, como por exemplo Paulo vai terminar a sua carta aos Romanos, como Judas vai terminar a sua carta aqui, com uma palavra de louvor ao Deus único. Então, ou as cartas daquela época terminavam com votos, com palavras de encorajamento, ou elas terminavam com uma doxologia, uma homenagem, um louvor ao Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que essas palavras que a gente acabou de ler, muito provavelmente, eram uma espécie de hino que era cantada na igreja primitiva. Isso porque essas palavras aqui no original, elas têm um teor poético muito forte. Quando a gente traduz português, a gente não vê tanto isso. Mas se você pegar assim no original e ver direitinho, você percebe que de fato é como se fosse uma poesia. Um hino de louvor e adoração que a igreja cristã, nos primeiros séculos, cantava. Mas o ponto central é que esse texto aqui, essa doxologia, não apresenta diante de nós só a beleza de uma poesia. Ela apresenta diante de nós a beleza do poder de Deus. A beleza da grandeza de Deus em agir, em preservar e salvar o seu povo, não apenas na terra, mas como Judas vai terminar dizendo, também na eternidade depois de todas as eras. Então, depois que Judas aqui na sua carta, como a gente leu na leitura inicial, ele conversou sobre os diversos perigos que rodeiam, que ameaçam, que intimidam o povo de Deus. Depois que Judas na sua carta, na totalidade da sua carta, ele descreveu a dureza da luta que Deus colocou nas mãos do seu povo, da sua igreja, Judas vai dar uma pausa e concluir as suas palavras, mostrando que mesmo diante dessas ameaças, existe um Deus em quem nós podemos confiar. Existe um Deus a quem nós devemos adorar. E de fato,
ao estudarmos essa passagem aqui, todos nós somos convidados a se colocarmos ao lado de Judas. Todos nós somos convidados a imitar essa atitude de adoração que Judas está expressando aqui nas palavras do nosso texto bíblico. Como eu mencionei para vocês no tema dessa mensagem, essa passagem aqui apresenta os motivos, as razões que temos para adorar a Deus. Que adorar a Deus é um dever nosso, isso já está batido, claro, e é inquestionável, é nosso dever. Mas vejam, irmãos, nós não temos apenas o dever de oferecer a Deus uma adoração qualquer, uma adoração forçada, uma adoração obrigatória, uma adoração cerimonial, uma adoração formal, uma adoração, sabe, meramente de corpo para fora. Não, a nossa adoração, ela precisa ser uma adoração consciente, ou nas palavras de Jesus Cristo, no hino que nós costumeiramente cantamos, ela precisa ser uma adoração em espírito e em verdade. É por isso que nós precisamos ter essa consciência da adoração. Por que eu devo adorar a Deus? Que eu devo adorar, eu sei que eu devo adorar. Mas por que eu devo fazer isso? Judas vai oferecer 3 razões pelas quais nós podemos adorar a Deus. Por causa da proteção de Deus, por causa da exultação em Deus, por causa da glorificação a Deus. São os 3 assuntos que ele vai abordar aqui nesses 2 versículos bíblicos. Então, primeiro, nós adoramos a Deus, como está no início do verso 24, porque dele vem a nossa proteção. E essa é uma carência do coração humano. Não importa, sabe, como você chegou aqui nessa noite, sabe, se você tem pouco dinheiro, muito dinheiro, se você tem muita saúde, pouca saúde, se você tem muito estudo, pouco estudo, se sua família é grande ou pequena, se sua rede de amizades é enorme ou é mais tímida, não importa. O que importa é que todos nós, como seres humanos, nós somos carentes de proteção. Precisamos ser protegidos. E quando nós lemos a carta de Judas, como a gente fez a leitura aqui no início, nós vemos que um dos principais assuntos que Judas destaca é a necessidade que a igreja também, ela tem de proteção. Então Judas vai falar na sua carta, até uma carta meio pesada, né? Porque Judas vai falar sobre o perigo de falsos mestres infiltrados no meio da igreja. Judas vai falar sobre o perigo da incredulidade do nosso próprio coração, não só o que está no mundo, mas o que está aqui dentro, no nosso coração, o pecado. Ele fala sobre o perigo espiritual de anjos caídos que trabalham para destruir o povo de Deus. O perigo de estarmos rodeados por um mundo que é mau, por um mundo que é pecador, por um mundo que ilude o nosso coração. O fato é que tanto a periculosidade que existe lá fora, como a fragilidade que existe aqui dentro de cada um de nós, escancara diante de nós a nossa necessidade e carência de proteção. De proteção. Isso não era verdade apenas naquela época, mas continua sendo verdade em nossos dias. Porque assim como aqueles crentes para os quais Judas escreveu lá no início, nós também somos atacados por diversos falsos evangelhos que se apresentam diante de nós todos os dias. Nós também somos atacados por diversas ideologias que não têm absolutamente nada a ver com a verdade de Deus. Nós também somos atacados com uma variedade de tentações que querem arrastar o nosso coração para longe da presença, da vontade e do querer de Deus para a nossa vida. O mundo é mau, o diabo é sagaz, a apostasia é tentadora, os falsos mestres são numerosos e nós somos vulneráveis diante disso tudo por nós mesmos. Mas a verdade encorajadora que Judas está trazendo aqui no texto, diante disso tudo, é que Deus está disposto a proteger a sua igreja. Deus está disposto a proteger o seu povo. É isso que livra a gente do desespero. Por que o crente ele consegue, sabe, viver no mundo com tranquilidade? É porque ele não enxerga os perigos da vida, ele enxerga com claridade, com mais claridade do que qualquer outra pessoa, os perigos da vida. Mas ele enxerga com uma claridade maior ainda a grandeza do seu Deus. O Deus que está disposto a protegê-lo. É por isso que nós nos livramos do desespero, é porque sabemos que o Deus que mora dentro de nós, ele é maior do que qualquer perigo que está fora de nós, que está nos rodeando. Essa é a nossa confiança. Não vem da gente acreditar em nós mesmos, como o evangelho coach por aí afora ensina. É você acreditar em si mesmo, porque você pode, você vai se superar, você é o máximo, você é nota 20. Não, não é você confiar em si mesmo, mas é você confiar tão somente em Deus, como seu protetor, como seu ajudador. Porque como está em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano. Não é só tolo, não é só iludido, ele diz maldito. Maldito aquele que confia no ser humano e faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Ou seja,
Colocar a confiança do nosso coração em qualquer outra coisa que não seja Deus é se colocar debaixo de maldição. Sabe, é se colocar num lugar onde estamos nos desviando da presença do Senhor. É por isso que não dá para a gente confiar em nós mesmos para lidar com as dificuldades da vida. Não dá. A gente precisa colocar a nossa confiança nesse Deus que é disposto a nos proteger. Mas não só disposto. Outra coisa que Judas vai dizer aqui, além de Deus ser disposto em proteger o seu povo, é que Deus é capaz. É capaz. Ele não só pode ou quer proteger você, mas ele é capaz de fazer isso. O texto na Almeida Revista Atualizada, eu gosto muito da tradução dela nesse ponto, porque ela traz assim: Deus é poderoso para vos guardar. A ênfase de Judas aqui é o quê? É na capacidade de Deus, é na força de Deus, é na aptidão de Deus em oferecer toda a segurança que o seu povo precisa nessa terra. O que Judas está mostrando aqui para nós, ao dizer que Deus é poderoso para guardar, é que o poder de Deus não é um poder questionável, é um poder confiável. Não é um poder que a gente questiona, sabe? Que a gente pede explicações, é um poder que a gente simplesmente confia todas as vezes que colocamos a nossa cabeça no travesseiro à noite para dormir. Porque Ele é capaz de guardar o seu povo. Veja, irmãos, no contexto aqui da carta, Judas ele já tinha usado essa palavra guardar para outros versículos. Quando Judas utilizou, por exemplo, no versículo 6, no versículo 13 também, essa palavra guardar, ele falou sobre a capacidade de Deus guardar não os crentes, mas de Deus guardar os ímpios. Ele vai dizer no versículo 6 e 13 que Deus é aquele que guardou os anjos caídos para que eles sejam sentenciados no juízo final. É como se Judas estivesse mostrando aqui o poder que Deus tem de garantir que todos os pecadores, todos os anjos caídos, eles sejam responsabilizados por aquilo que fizeram. Ele guarda esses anjos e tem poder para fazer isso. Uma espécie de prisão preventiva divina. Mas aqui no texto, quando Judas fala sobre o guardar de Deus com relação ao seu povo e à sua igreja, ele não está falando que Deus guarda o seu povo para garantir a condenação. Deus vai mandar o seu povo na prisão para garantir que no fim da história eles sejam condenados, destruídos. Não é isso. A palavra guardar aqui agora mostra uma outra faceta do poder de Deus, que é o poder de Deus garantir não a condenação do seu povo, como acontece com os ímpios e anjos caídos, mas sim a salvação do seu povo. Deus é poderoso para guardar o seu povo. Ou seja, a grande beleza de acreditar no Evangelho é que nós olhamos para o poder de Deus e esse poder não é mais uma ameaça para nós. Antes era. Antes de ser crente, a minha maior ameaça, sabe qual era a maior ameaça da minha vida antes de ser crente? Era o poder de Deus, porque era aquele poder que ia me esmagar no inferno, que ia me guardar para eu ser responsabilizado no juízo final. Mas agora, em Cristo, que os meus pecados, que os nossos pecados foram cancelados, o poder de Deus é um conforto, é um encorajamento. O Deus que preserva o seu povo, não para a destruição, mas sim para a salvação. A Bíblia toda fala disso. Em Isaías, por exemplo, capítulo 26, verso 3, Deus é apresentado como aquele que guarda o seu povo em perfeita paz. 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu, se aproximando da sua morte, 2 Timóteo 1:12, Paulo diz que Deus é capaz de guardar o nosso depósito até aquele dia, até o dia do juízo final, onde seremos finalmente salvos e recompensados por Deus. O fato, meus irmãos, é que de capa a capa a Bíblia apresenta um Deus que é capaz de guardar, é um Deus capaz de proteger o seu povo. Mas não só isso. Outra coisa que Judas vai dizer aqui, não é só que Deus ele é capaz, mas também que ele é eficaz no proteger do seu povo. Ele sabe fazer isso, ele pode fazer isso e ele consegue fazer isso. Deus é poderoso, diz o texto no verso 24 ainda, para evitar que vocês tropecem. Vocês sabem, irmãos, que uma das formas mais comuns da Bíblia descrever nosso relacionamento com Deus é ilustrando com uma caminhada, sabe? Amar a Deus, servir a Deus, conhecer a Deus, é ilustrado na Bíblia com uma pessoa que está caminhando com Deus no seu dia a dia, uma caminhada. Nesse sentido, pecar, desobedecer a Deus, é como você tropeçar nessa caminhada, é como você cair nessa caminhada. É essa imagem aqui que Judas está usando para descrever uma pessoa que está tropeçando na fé. Ele não está falando aqui de uma queda física, ele está falando aqui de uma queda espiritual. Ele está descrevendo aquela pessoa que estava caminhando, entre aspas, com Deus, mas tropeçou, caiu e permaneceu no chão. É aquela pessoa que se entregou completamente aos seus próprios pecados. Como vemos acontecer no decorrer da fé. É o que mais vê, são pessoas que um dia estiveram aqui com a gente,
e agora tropeçaram. Elas não estão mais amando, servindo, conhecendo, reverenciando a Deus ou honrando o testemunho de Deus. Elas tropeçaram na fé. Tropeçaram. É sobre esse tipo de perigo que Judas está falando aqui. Pessoas que se desviam da fé. Não é só pecados isolados, sabe? Um tropeção aqui e acolá. Não, é o perigo de abandonar Deus por completo. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos medos que, vez por outra, visita o coração do crente. Sabe, às vezes nós olhamos para o nosso coração frágil, nosso coração humano, nosso coração ainda com resquícios da natureza do velho Adão, e aí a gente sente dúvidas, a gente sente tristezas, a gente sente, sabe, medos, a gente sente o receio de não conseguir completar a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Deus. A gente sente o receio, como o Judas está dizendo aqui, de tropeçar na fé, mas é nesse ponto aqui que Judas conforta o nosso coração com essa promessa. Deus é capaz de garantir que cada um dos seus filhos permaneça na fé, continue caminhando sem tropeçar. Deus é capaz de fazer com que o seu povo venha evitar a apostasia. Ele não só quer fazer isso, está disposto a fazer isso, ele não só pode fazer isso, mas ele vai fazer isso. Porque a proteção de Deus é eficaz. Os ímpios não. A Bíblia diz que no caso dos ímpios, Deus faz eles tropeçarem. A Bíblia diz que no caso dos ímpios, Deus coloca armadilhas na caminhada deles. Mas no caso do seu povo, no caso da igreja, Deus não coloca as armadilhas diante de nós. Deus faz é retirar as pedras. Deus faz é limpar o nosso caminho para que a gente possa andar firmemente. E essa é a nossa segurança, irmãos. É a segurança de que a gente não só começou na fé, mas vai terminar na fé. Às vezes eu olho para pastores que um dia eu tive como referência da minha fé. Brasil afora, mundo afora. Sabe, caras excepcionais, 5 vezes mais inteligentes do que eu, do que qualquer pregador que a gente tem na igreja, do que eu e o Edson juntos. Sabe, pessoas que, tinham uma sabedoria enorme, mas que tropeçaram na fé. Incrivelmente, pastores que se desviaram do evangelho, alguns deles, em carnavais da vida, outros em paradas LGBT, caíram feio. E nesses momentos, nessas reflexões que eu começo a lembrar desses homens, por um momento eu começo a me perguntar, rapaz, se esses caras aqui, mais inteligentes do que eu, se eles caíram na fé, o que vai garantir que eu venha terminar minha caminhada? O que garante que Neemias não vai estar um dia aqui no carnaval da cidade de Apodi, que Neemias não vai estar numa mesa de bar? Qual é a garantia de que você, crente, vai terminar a sua fé como o apóstolo Paulo terminou? Completando a carreira. Garantia aqui, é Deus. Ele vai fazer isso, Deus consegue fazer isso, Deus quer fazer isso, Ele vai fazer isso. Ou nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, verso 27 ao 29, eu dou vida eterna para as minhas ovelhas. Não é um pouco de vida, ou uma década de vida, eu dou vida eterna. Vida eterna para as minhas ovelhas, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso aqui é a nossa confiança. É a nossa segurança. Não é a gente olhar para a nossa inteligência, para a nossa religiosidade, para a nossa dedicação, mas é a gente olhar para Deus, para a força de Deus em nos preservar. Nós não somos pessoas fortes, trabalhando, para completar a nossa salvação e carreira diante de Deus. Não, nós somos pessoas fracas que confiamos em um Deus forte. É diferente. É diferente. É claro, meus irmãos, que isso não é uma desculpa para o desleixo. Nós não podemos olhar para uma verdade como essa, por exemplo, e baixar nossa guarda. E viver agora, ao Deus dará, colocar nas mãos de Deus, cruzar os braços e esperar porque Ele vai completar a salvação, a carreira e por aí vai. Não, longe disso. Essa certeza do guardar de Deus não é nunca uma desculpa para o crente desleixar. Se Deus vai me guardar, se eu vou ser salvo até o fim da vida, então eu vou deixar esse negócio de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de dar testemunho, de evangelizar, de servir na igreja. Eu vou deixar isso de lado, de me santificar. Não tem para que não, porque o pastor pregou lá domingo, Deus guarda. Não é assim não. Não é uma desculpa para a gente desleixar, pelo contrário. Quando a gente olha, por exemplo, para a carta de Judas, nós vemos que antes de Judas dizer isso aqui, de Deus guardar o seu povo, o que foi que Judas diz no verso 21? Guardem-se no amor de Deus. Antes de Judas mostrar a grandeza de Deus em nos sustentar, ele mostrou a nossa responsabilidade em lutar pela nossa fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E esse é o equilíbrio. Ao mesmo tempo que o crente tem ciência
de que Deus é poderoso para guardar e ele permanecer salvo na sua caminhada sem tropeçar até a morte chegar, ele toma também todas as providências necessárias ao seu alcance para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Nós sabemos, por exemplo, que Deus ele protege de heresias. Mas, irmãos, se a gente não estudar a Bíblia, sabe, numa escola bíblica dominical, num culto de doutrina, pessoalmente em casa, num culto como esse, se a gente não estudar a Bíblia, facilmente o nosso coração vai ser levado por todo tipo de vento de doutrina. A gente tem a consciência clara de que Deus é poderoso para nos livrar de doenças, mas se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente vai procurar sarna para se coçar. A gente tem a consciência clara de que Deus nos protege do pecado, mas abandone sua vida de oração, confiando nisso. Deixe a vida devocional de lado. O que vai acontecer é a queda no pecado, nas tentações. Por quê? Porque nós devemos, de fato, confiar no poder de Deus, mas ao mesmo tempo que a gente confia, a gente se esforça. Como Noé fez. Deus disse, Noé, o seguinte, eu vou salvar você de um grande dilúvio. O que foi que Noé fez? Sentou e ficou esperando? Não, ele começou a martelar, construir a arca. Ao mesmo tempo que ele confiava, ele se esforçava e fazia aquilo que estava ao seu alcance. E como crentes devemos fazer a mesma coisa, irmãos. A gente confia que Deus guarda, mas a gente também faz a nossa parte. A gente trabalha para alimentar, nutrir e fortalecer a nossa fé, para que assim possamos andar em santidade, fé e segurança. Mas, irmãos, além disso, no finalzinho do versículo 24, Judas diz que há outra razão para a gente adorar a Deus. Não só porque dele vem a nossa proteção, mas porque dele vem também a nossa exultação. Ele diz assim no verso 24, finalzinho, ele pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria. Depois de falar sobre a capacidade de Deus guardar o seu povo, ele fala aqui sobre outra capacidade. Deus também tem poder para apresentar o seu povo. Geralmente, quando a gente escuta a palavra apresentação, nós pensamos em uma pessoa que está sendo apresentada para outra, né? Está aqui o nome da pessoa, onde ela nasceu, onde ela cresceu, suas habilidades, seu currículo, por aí vai. Às vezes, por exemplo, a gente sobe aqui para o púlpito para apresentar para a igreja um pregador convidado. Ele veio de tal cidade, ele pastoreia tal igreja, ele se formou em tal escola de ensino. É como a apresentação geralmente acontece em termos humanos, né? Mas aqui, quando Judas fala de Deus apresentar, ele está falando sobre um evento diferente. Quando Judas diz que Deus apresenta o seu povo, não quer dizer que nós, como igreja, vamos ser apresentados para os anjos, vamos ser apresentados para os anjos caídos, vamos ser apresentados para o mundo. Não. Judas diz que Deus ele vai nos apresentar diante da sua glória. É como se nós fôssemos apresentados por Deus e para o próprio Deus. Uma autoapresentação. Deus nos coloca lá diante dele e ele mesmo está ali, sabe, para examinar a nossa vida. É tanto que Judas vai descrever aqui o local onde essa apresentação acontece, né? Diante da sua glória, ou seja, no céu, no último dia. No juízo final, no fim do mundo, o momento em que nós estaremos diante da glória mais estrondosa do universo. A glória de Deus. E é tanto que a palavra diante aqui no texto original tem um sentido de ser examinado. É o momento em que os crentes eles vão ser colocados diante do olhar perscrutador de Deus, examinando eles. Mas para nossa surpresa, essa apresentação vai acontecer, sabe, em alegria. Porque nós estaremos lá perfeitamente limpos, perfeitamente santos. É tanto que, novamente, a Almeida Revista Atualizada diz assim, para vos apresentar imaculados diante da sua glória. Nós estaremos lá como igreja, no juízo final, mas completamente santos, completamente perfeitos. O mesmo Deus, então, que providenciou a salvação e nos absolveu dos nossos pecados, é o Deus também que vai atestar a nossa inocência e justiça no juízo final. Porque estaremos lá imaculados. Seria blasfêmio eu dizer isso aqui para vocês, se a Bíblia não dissesse. Mas é o que a Bíblia diz. A mesma palavra imaculado aqui, que se refere à igreja, se refere também a Jesus Cristo. Uma perfeição tão limpa quanto a perfeição de Cristo. A mesma forma que os sacrifícios no Antigo Testamento eram apresentados sem manchas, como está em Êxodo 29. Da mesma forma que Jesus se apresentou para Deus sem manchas, como está em Hebreus 9. Assim também o crente e a igreja vai estar lá diante de Deus sem manchas. Perfeitamente santo diante do juízo de toda a terra. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz que Jesus vai nos apresentar a si mesmo. Olha só o que Jesus faz. Ele vai nos apresentar a si mesmo. Está aqui, ó, minha igreja.
Para quem é que eu estou apresentando? Para mim mesmo. Eu quero ver a minha igreja, eu quero ver a beleza que eu trouxe para a minha igreja. Ele vai nos apresentar para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santidade perfeita. Irmãos, é aqui onde nasce a alegria. Eu sei que a narrativa que a gente costuma ouvir no mundo é que a alegria nasce no dinheiro, a alegria nasce em bens materiais, a alegria nasce em posição, a alegria nasce em conhecimento, a alegria nasce num relacionamento humano, mas a alegria em termos bíblicos, ela nasce na santidade. A medida da alegria do nosso coração é dosada pela medida do nosso relacionamento com Deus, está em santidade com Deus. É tanto que aqui o apóstolo, o Judas, ele vai falar sobre essa apresentação, sendo acompanhado por uma alegria colossal. Com grande alegria, não é com alegria fraca não, é com grande alegria. É como se Judas estivesse aqui destacando esse laço inquebrável que existe entre a nossa alegria e a nossa santidade. Como eu estava dizendo para os jovens aqui ontem à noite, nós não temos de escolher entre a nossa diversão e a nossa obediência. Nós não temos de escolher entre a nossa, entre a nossa exultação e a nossa santificação. Ou eu sou santo ou eu sou alegre. Biblicamente isso não existe. Não existe, não é uma escolha. Porque quando eu ando em santidade, quando eu ando em pureza, automaticamente a alegria vai aparecer no meu coração. E essa é uma verdade ainda mais gritante no juízo final. No juízo final nós vamos ter dois grupos de pessoas. Só dois grupos de pessoas. Aquele grupo que vai estar completamente aterrorizado diante de Deus, do poder de Deus, da ira de Deus, da justiça de Deus, e aquele grupo que vai estar completamente extasiado de alegria diante da salvação de Deus. Há apenas esses dois grupos de pessoas e a igreja faz parte desse segundo grupo. Porque, irmãos, é isso que define a nossa identidade. Nós estaremos lá no céu e na eternidade perfeitamente alegres porque estaremos perfeitamente santos. Perfeitamente santos. É por isso que toda vez que a Bíblia fala do céu, fala como se o céu fosse uma festa, né? Porque de fato é uma festa, é uma alegria. Sabe, a gente lê Lucas 15, por exemplo, a gente vê as figuras que Jesus usa do pai festejando com o seu filho, a gente vê a figura daquela mulher festejando com as suas amigas pela dracma, pela moeda que ela achou, sabe? Porque isso é o céu. É canções, é alegria, é pulos de felicidade, é louvor, é abraços, é alegria e exultação na presença de Deus. E nós, como igreja, vamos ser os únicos que vão conseguir se alegrar diante de Deus. Porque nós não seremos réus, culpados, diante de um juiz que vai nos condenar. Nós seremos filhos amados diante de um pai que vai nos abraçar pela eternidade. Que vai nos abraçar pela eternidade. Irmãos, se esse é o nosso futuro, tal deve ser o nosso presente. Essa visão do futuro é o que deve determinar a nossa caminhada no hoje, sabe? Se nós vamos passar a eternidade com essa alegria da santidade, por que não procurar isso agora? É nosso dever procurar essa felicidade agora mesmo, não só quando chegar no céu, mas agora mesmo. Porque diferente do mundo, o crente ele não está procurando a sua alegria no pecado, ele não está procurando a sua alegria nos prazeres dessa vida, sabe? Murmuração, drogas, sexo ilícito, festas, pornografia, dinheiro, vingança, ódio, ou qualquer outro prazer desse mundo. O crente ele está procurando a sua alegria, tão somente em amar, servir, testemunhar e glorificar a Deus. É a razão da felicidade do crente. É a razão, sabe? Se ele está bem com Deus, ele está alegre. Se ele está mal com Deus, ele está triste. É parte da montanha-russa da salvação. Porque quanto mais santidade houver no nosso coração, mais felicidade teremos na vida. É por isso que vale a pena a gente servir a Deus, meus irmãos. Se envolver na obra dEle, conhecer a Ele, testemunhar sobre Ele, glorificar a Ele, com nossa vida, nossos dons, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos talentos, nossa energia, tudo que temos. Esse é o segredo para a nossa alegria. E também, claro, da nossa gratidão, né? Porque quando lembramos do que nós éramos, mortos em nossos pecados e transgressões, sabe, quando lembramos até das fragilidades que temos hoje, mas quando lembramos que ao mesmo tempo, o que é que nós vamos alcançar um dia? Perfeição de santidade e exultação diante de Deus, isso traz gratidão. Isso traz gratidão. Gratidão na presença do Senhor. Mas, irmãos, para a gente prosseguir, além da proteção e da exultação, nosso texto descreve uma última razão para a gente adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Porque Ele é digno. Não importa o que Ele faz ou o que deixa de fazer, Ele é digno de receber nossa adoração. Ele é digno da nossa glorificação, como diz o versículo 25.
Você sabe que glorificar a Deus é a gente abraçar e anunciar o valor de Deus. Isso é glorificar a Deus. É quando eu reconheço o valor de Deus e quando eu anuncio esse valor para as pessoas que estão ao meu redor. É usarmos tudo que nós temos e somos para expressar a importância de Deus na nossa vida. Isso é glorificar a Deus, isso é glorificação. É o que Judas está fazendo aqui nessa doxologia. Ele está usando a sua caneta, me perdoe o anacronismo, ele está usando as suas palavras para expressar o valor de Deus para o seu coração. Ele está descortinando aqui diante de nós toda a grandeza que nós devemos abraçar, divulgar e nos regozijar. Porque para Judas, adoração a Deus e exultação em Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu concordo com as palavras do pastor John Pipe, quando ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado na sua vida quando você está mais alegre e feliz com ele. O segredo para a gente glorificar a Deus é a gente encontrar a nossa alegria tão somente nele. E nós temos bons motivos para isso, como Judas vai destacar. Por que nós glorificamos a Deus? Por causa da exclusividade de Deus. A esse que é o Deus único. Pode parecer uma afirmação bem simples, mas é impactante. Porque quando Judas escreveu essas palavras aqui, ele estava batendo de frente com os gnósticos da sua época. Os gnósticos daquela época pregavam que existia um segundo Deus, chamado Demiurgo. Esse segundo Deus, ele tinha criado o mundo material, tinha aprisionado os homens do mundo material, e ele estava agora, pelejando e guerreando contra Deus. É como se Deus, ele tivesse um oponente à sua altura. Aí Judas vai aqui, bater de frente com essa heresia, com essa falsidade, dizendo, não, só existe um Deus verdadeiro e não há ninguém que se compare a ele. É por isso que o lema que a Reforma Protestante deixou para nós é o lema do soli deo glória. Somente Deus deve receber glória, seja em nossa salvação, seja em nossas canções, seja em nossa pregação, em nossa maneira de ver a vida. Em tudo, Deus recebe a glória sozinho. Somente a Ele. Mas também Judas vai prosseguir dizendo que glorificamos a Deus por causa da salvação de Deus. Nosso Salvador, diz ele, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Essa é uma das principais motivações. Porque através do Evangelho, nós temos um Jesus, que Ele é o nosso Senhor, o nosso dono, Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele não é o nosso destruidor, o nosso condenador, Ele é aquele que vai nos reconciliar com Deus por meio da sua morte. Ele é aquele através do qual nós saímos da solidão do pecado para sermos abraçados e recebidos na família de Deus como filhos, filhos amados. Judas prossegue dizendo, devemos glorificar a Deus também por causa da glória de Deus. A Ele seja a glória. No mundo greco-romano, a palavra glória significa doxa, opinião. A glória de uma pessoa era a opinião que os outros tinham dela. Era a reputação que aquela pessoa tinha na sociedade. Mas se tratando da pessoa de Deus, irmãos, a glória dele não depende da opinião dos outros. A glória de Deus não depende da percepção dos seres humanos. Se tratando da glória de Deus, é uma glória que Ele tem em si mesmo. É uma glória intrínseca, que existe aqui dentro, e ninguém pode roubar dele. Todos os seres humanos ficam no céu, o sol se apagou, não se apaga. Todos os seres humanos se rejeitam ao ver a glória de Deus, a glória dele acabou, não se acaba. A glória dele continua brilhando e reluzindo, porque é uma glória que Ele tem em si mesmo. Faz parte do ser de Deus. Então, quando nós falamos da glória de Deus, uma palavra tão corriqueira que a gente usa, nós estamos falando disso, da honra e do valor de Deus. Alguém já disse que a glória de Deus é o peso de Deus. Se você conseguisse colocar ele numa balança, isso é impossível, não tem como, ilustrando, é o peso de Deus, a glória dele. É a soma de tudo aquilo que ele é a soma de toda a sua beleza e de toda a sua majestade. E de fato, é como Judas continua dizendo, ao Deus único seja a majestade, ou seja, Ele é o rei que está acima de todos os reis, Ele é o rei cuja majestade é incomparável, que está entronizado nas alturas, e também por causa da soberania de Deus. Judas diz, a Ele seja o poder e a autoridade. São duas palavras que significam a mesma coisa. O poder é a força de Deus. Tudo que Deus quer fazer, Ele tem força para fazer. Ele tem força. A autoridade é a liberdade que Deus tem de fazer o que quer. É quase a mesma coisa. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser e Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Ou seja, nada pode afetar a superioridade de Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Não há ninguém que possa segurar a mão de Deus e dizer, o que o Senhor está fazendo? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor demorou? Por que o Senhor se apressou?
Qual é a sua motivação? Não há ninguém que possa questionar, porque nele está o poder, nele está a autoridade. Ele é o governante supremo, não só da história do mundo e do universo, mas da nossa história, da minha e da sua história. Cada lugar onde você pisou ou deixou de pisar, tudo estava orquestrado por esse poder, por essa autoridade infinita de Deus. E em último, Judas vai dizer que devemos glorificar a Deus por causa da eternidade dele. Ele diz: antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Ou seja, Deus merece ser glorificado de eternidade a eternidade. Passado, presente, futuro e eternidade, seja lá o que for que a gente consiga conferir essa palavra, tudo isso é pouco para a gente devolver a Deus a glória que Ele merece. Tudo isso é pouco. Deus merece ser glorificado, meus irmãos, não só durante uma música de 4 minutos, não só durante um sermão de 40 minutos, não só durante um culto de 1h30 que estamos prestando aqui, não só durante uma vida de 100 anos que a gente tem nesse mundo. Deus merece ser glorificado de eternidade a eternidade. Antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. É tanto que antes do mundo existir, Ele já era glorioso. Depois que esse mundo passar, Ele vai continuar infinitamente glorioso. É por isso que nossa adoração a Deus, ela não deve ter limites. Ela não tem um prazo de validade. Todos os outros elogios e homenagens que você faz na sua vida, um dia vão cessar e acabar. As homenagens, os elogios que você faz para a sua esposa, que você faz para os seus filhos, sabe, que você faz para o seu time de futebol, ou para aqueles que são corajosos, né, para aqueles que fazem elogio para político também, sabe, tudo isso um dia vai acabar. Mas a adoração, os elogios, homenagens e louvores que prestamos a Deus, elas vão além da nossa morte. Elas são atemporais. A adoração que nós prestamos a Deus, ela vai nos acompanhar pela eternidade, porque nós prestamos uma adoração que é sem limites a um Deus que merece glória eternamente. A um Deus que merece glória eternamente. Como vocês perceberam, para a gente concluir, Judas termina sua carta com uma palavra muito comum que a gente usa nas liturgias e orações. A palavra amém. Amém. Significa isso é certo. Significa isso é verdade. É uma palavra afirmativa, uma palavra de concordância. Para algumas pessoas, tudo que vocês ouviram aqui nessa noite é conversa para boi dormir. É fábula. É conto de fadas. É uma utopia religiosa que os crentes criaram para escapar dos sofrimentos da vida. É uma ideia que encontra lugar apenas no coração de pessoas alienadas. É como o mundo enxerga. Mas para Judas, ele termina suas palavras dizendo amém. Dizendo isso é verdade. Para Judas, a mais pura realidade que um ser humano pode vivenciar na vida é isso aqui. São essas verdades bíblicas, a proteção de Deus, a exultação em Deus, a glorificação a Deus. É por isso que ele termina com um amém. E Judas não está apenas concordando com o que ele acabou de escrever. Ele está também convidando eu e você para a gente se juntar a ele. Para a gente dizer, não só com nossa boca, mas com o nosso coração, amém, isso é verdade. Ele é o Deus em quem eu vou confiar para me proteger de qualquer desvio espiritual. Ele é o Deus em quem eu vou confiar e onde eu vou encontrar a minha mais pura alegria da vida. Ele é o Deus que é digno de receber toda a minha adoração pelos séculos dos séculos. Meus amados irmãos, então que nessa noite nós possamos olhar para essas verdades bíblicas e trazer essas verdades para o nosso coração. Abraçar com os braços da nossa alma as verdades de que Deus é o nosso protetor. É nele que encontramos a nossa alegria e é Ele que é tão somente digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Que Deus então nos abençoe e que Ele aplique esses textos bíblicos, essa passagem bíblica em nossos corações para a glória dEle.